Quem será o novo grande mestre do santuário? Ao final da saga de Hades, praticamente todos os Cavaleiros de Ouro foram de base, restando somente alguns Cavaleiros de Bronze e de Prata para assumirem o manto e o elmo do Patriarca. Mas entre esses, qual seria o mais indicado? Eu vou dar minha opinião aqui nesse vídeo e você deixa a sua aí embaixo nos comentários, beleza? A ideia desse vídeo aqui é ser uma coisa mais simples mesmo, uma espécie de bate-papo a respeito de quem seria mais qualificado. Um exercício de imaginação mesmo, sabe? Porque eu e a sua, às vezes a gente troca ideias sobre alguns assuntos, a gente tem nossas teorias loucas que a gente não sabe bem se renderia vídeo ou não. Então, nós pensamos nessa ideia de trazer esse tipo de assunto, esse tipo de papo de fã para vídeos mais simples. E aí, se vocês gostarem, a gente pode falar de outros assuntos também. Inclusive, deixem sugestões aí se vocês quiserem que a gente traga opinião sobre outros temas. Para começar, nós temos as definições do que seria ser um grande mestre segundo o manga clássico e segundo a Final Edition, porque o Kurumada fez algumas alterações nos requisitos para ser o grande mestre. Anteriormente, o mais indicado seria alguém que se sobressaísse em espírito, força e técnica. Mas agora, Final Edition alterou isso para sabedoria, benevolência e valentia. Não necessariamente nessa ordem. O que para mim faz bastante sentido, porque se a gente levar em consideração o que é pregado pelo seu Kurumada, que os Cavaleiros de Ouro seriam praticamente equivalentes entre si, é lógico que a gente sabe que alguns são mais equivalentes que os outros, né? Mas se eles estão meio que nivelados, não faria tanto sentido o critério ser técnica, ser poder, e sim mais alguém que tivesse uma espécie de vocação, alguém que fosse mais competente para um cargo que tem a finalidade praticamente de gerir todo o santuário, de ser uma espécie de líder bélico e ao mesmo tempo administrador de todo o santuário de Atena, tanto durante as Guerras Santas quanto no período entre elas. Porque vamos combinar, o que mais a gente tem é grande mestre safado dando golpe em Cavaleiros do Zodíaco. Já começa pelo Saga, aí a gente tem o Ichia lá em The Lost Canvas Gaiden, o Ionia em Sensei Omega e assim vai. Por isso, para mim, esse critério mais relacionado ao caráter faz bastante sentido. E até justificaria mais facilmente a escolha de Aioros no lugar de Saga, já que apesar de Aioros provavelmente ser sim muito poderoso, nunca foi mostrado nenhum feito dele que fizesse a gente acreditar que ele realmente é mais forte do que Saga. Apesar disso, eu também acho que não poderia ser qualquer um, né? Não pode ser um cara que não tenha um pleno domínio do sétimo sentido, por exemplo, senão ele não vai ter a competência para treinar a próxima geração. Por isso eu acho que teria que ser um cara que pelo menos conseguisse alcançar o sétimo sentido, o mais ideal seria dominá-lo para conseguir passar isso para a próxima geração de cavaleiros, senão como é que ele vai treinar os Cavaleiros de Ouro do futuro? Então vamos avaliar um por um aqui os sobreviventes até o momento, a galera que tá viva e que talvez pudesse se tornar grande mestre do santuário. O primeiro é o Kiki, que em Prelúdio de Pégaso, que é o fã anime que está sendo feito atualmente como continuação do Prólogo do Céu, e que inclusive se você não conhece, você pode conferir esse vídeo aqui que a gente fez a respeito, e lá tem o link também para você assistir o episódio e apoiar os caras. Eles escolheram o Kiki, ainda não tá muito certo porque Kiki foi escolhido como um grande mestre, mas provavelmente lá essa é uma estratégia dos deuses do Olimpo. O Kiki é sim valente, ele é benevolente, mas falta para ele o critério de sabedoria, já que ele é muito inexperiente, né? Ele é uma criança ainda, ele não teria a sabedoria necessária para treinar e guiar uma nova geração. E a experiência eu acho que entra nesse critério de sabedoria, já que Xion cogitou para ser o próximo grande mestre somente Saga e Aioros, que eram justamente os mais velhos entre os Cavaleiros de Ouro. Não tô dizendo que esses dois não sejam realmente cavaleiros muito virtuosos, mas a idade também pode ter sido um fator que pesou na escolha do Xion naquele momento. Agora vamos para os Cavaleiros de Bronze secundários, que também seguem vivaços em Next Dimension fazendo vários nadas. O Jabu, ele é realmente um cara esforçado, ele parece ter um papel de liderança ali com o grupo de Cavaleiros de Bronze secundários, porém ele não é forte o suficiente, né? Ele não tem um domínio pleno do sétimo sentido, então ficaria difícil para ele treinar os Cavaleiros
cavaleiros futuros. Além disso, não sei se a gente pode considerar ele tão valente assim, porque apesar dele se achar pra caramba, é ele quem dá uma segurada nos cavaleiros de bronze secundários para que eles não subissem as 12 casas para ajudar os protagonistas. Isso pode ser uma virtude, né? Ele conhece as próprias limitações, mas pode ser um sinal de que ele não é tão valente assim, né? Alguém como o Seiya, por exemplo, mesmo sendo mais fraco, tentaria subir as 12 casas, mesmo sabendo da possibilidade de poder morrer no processo. Tem também o Witch, que é um cara também bem convencido, né? Ele tem aquela pira de que a luta vai ser vencida pela beleza, pela aparência, que mais parece uma desculpa dele para ele sempre perder, afinal, ele tem uma aparência bem exótica, vamos dizer assim. No Ômega, que seria uma versão mais madura dele, ele acaba virando um alívio cômico, um personagem de chacota, que eu acho que não foge muito do personagem original. Eu acho que essa foi uma das escolhas, das poucas escolhas acertadas do Ômega, dar essa personalidade pro Witch. Eu achei até interessante, mas assim, realmente é um cara que não serviria como grande mestre. O Ban de Leonette é um figurante, né? A gente nem sabe direito qual é a personalidade dele. Em Ômega é mostrado um pouco mais, mas fica bem raso também. E ele parece ser um dos mais fracos dentre os mais fracos, então acho que até o Kiki daria um grande mestre melhor do que o Ban. O Gek, no clássico, a personalidade dele não é tão explorada e ele não parece ter um domínio de cosmo tão grande assim, já que ele é bastante baseado em força física. Ele parece ser um Cassius melhorado, digamos assim. Um Cassius que aprendeu um pouquinho mais sobre o domínio do cosmo. Apesar disso, ele não parece ser tão maligno quanto o Cassius era. Ele matava os ursinhos, mas provavelmente foi o mestre dele quem mandou. E no Ômega, a personalidade dele é bem bacana. Ele se transforma em um bom mentor e um bom mestre, assim. Eu acho que ele daria um bom mestre do santuário, exceto por esse fato dele ser fraco, né? No Ômega ele continua fraco. Então, dos 5 bronzes secundários, eu acho que o Gek daria o melhor grande mestre do santuário, mas falta poder para ele, então não ia rolar. O Nat é outro figurante, né? Mesmo caso do Ban, ele tem uma participação muito pequena, não dá nem para saber se ele seria um bom candidato ou não. Partindo para as de prata, para deixar os protagonistas para o final, a gente tem a Marin, que é assim uma boa mestra, treinou muito bem o Seiya, por sinal. É uma mestra dedicada, preocupada, a gente consegue ver que apesar dela ser bastante fria, distante e até cruel com o Seiya em alguns momentos, ela tinha assim alguma preocupação com ele, porque ela quer treinar o Seiya até o último segundo para ele enfrentar o Cassius. No anime isso não é tão mostrado, mas no mangá fica claro que ela preferia que o Seiya morresse treinando do que ele morresse tendo a cabeça dele arrancada pelo Cassius. O problema da Marin é que provavelmente ela não tem domínio do sétimo sentido. Na saga de Asgard, ela luta com o Alberich, que teoricamente, segundo o que a Toei Animation diz, seria equivalente a um Cavaleiro de Ouro, mas aí é a Toei Animation falando. Então, se ele é equivalente a um Cavaleiro de Ouro, ele deveria ter um domínio do sétimo sentido, ao menos ser bem mais veloz do que um Cavaleiro de Prata, e a Marin consegue acertar alguns golpes nele. Só que Saga de Asgard é um arco filler, então não dá pra gente levar o pé da letra aquilo dali. Por isso, pra mim, a Marin seria uma boa mestra, tanto que ela segue à risca, né, as regras do santuário. A Marin nem sequer tirou a máscara dela em nenhum momento até agora. Claro, isso tinha uma função no roteiro, né, que era criar essa dúvida de se ela era Seika ou não, mas agora a Seika já foi revelada e ela segue sem mostrar o rosto, então dá pra ver que ela seria alguém que ia seguir mais à risca as tradições do santuário, né, teria menos chance dela talvez trair a Athena, o que é bem importante pro cargo de grande mestre, como eu já citei agora há pouco. Seguindo o caso do Amazonas, a gente tem a June, mas aí a June parece ser mais fraca do que os 5 Cavaleiros de Bronze. A gente não tem muito o que comentar sobre a personalidade dela também. A personalidade dela se resume a ser amiga do Shun. Só agora na série CGI que a gente teve ela um pouco mais explorada, mas mesmo assim é meio que outro universo, então não dá pra levar tão a sério. E tem também a China, que aí já é de prata, né? Um pouco mais forte. No anime a China parece ser mais forte que a Marin. No mangá a Marin parece ser mais forte que a China. Mas mesmo a China do anime, ela não era boa nem como mestra do Cassius, né? Vamos combinar que ela não conseguiu ensinar nenhum menino a dominar o cosmo direito, porque quando o Seiya fala a respeito do universo interior, a respeito dos conceitos de cosmo, o Cassius age como se aquilo fosse balela, como se ele estivesse inventando uma fanfic ali na frente dele, o que demonstra que a China só se preocupou em transformar um cara num tanque, mas não se preocupou em transformar ele verdadeiramente em um cavaleiro. O importante para ela era ele conseguir matar todo mundo e ganhar armadura e não se tornar um
um cavaleiro de verdade. No mangá, então, é pior, porque o Cassius matava todos os concorrentes dele e a China não tava nem aí. Sendo que os caras que perderam pro Cassius poderiam muito bem se transformar em soldados do santuário. Eles não precisavam morrer. Pode ser, claro, que a China tenha melhorado ao longo da história, que ela tenha se redimido, melhorado essas falhas de caráter dela, porém o passado dela condena, né? Eu acho que não daria uma boa mestra do santuário, não. Eu só acho que a primeira coisa que a China faria como grande mestre, e talvez fosse uma coisa boa, seria tirar a obrigatoriedade do uso de máscara, né? Já que ela não parece ser muito adepta desse costume. Agora os protagonistas. O Shun claramente seria o pior candidato, porque o Shun detesta lutar. O Shun só é cavaleiro porque as circunstâncias obrigam ele, né, a situações. Ele não tem sossego porque por ele já teria abandonado a armadura e seguido a vida dele em paz. Então o Shun, como grande mestre, ele ia sempre querer evitar o conflito, ia querer tentar fazer algum acordo, né? Ia chegar pro Hades e falar: ô Hades, vamos fazer o seguinte, você fica com metade da terra, eu fico com metade. Tá, eu acho que ele não chegaria a esse ponto, porque a metade da terra do Hades, todo mundo ia morrer, e o Shun se importaria com essas pessoas. Mas a função do grande mestre necessariamente é de ser um líder bélico, então não combina nada com a personalidade do Shun. Tanto é que a gente já tem episódios de Assassin e Sensei Omega colocando o Shun como um médico. São duas obras de spin-off, mas duas obras de spin-off concordando com a mesma coisa, sendo que o Kurumada, apesar de não escrever essas obras, geralmente tem alguma participação, né? Ele sempre dá alguma ideia, algum direcionamento para quem vai realmente escrever a obra. Eu acredito que seja uma pretensão do próprio Kurumada de transformar o Shun em médico no futuro, caso ele sobreviva ao final de Saint Seiya, né? Que combina muito mais com ele do que continuar sendo cavaleiro ou até se tornar grande mestre. Agora o Ikki, esse sem dúvidas, no quesito poder, seria um bom grande mestre, né? O Ikki é bastante forte, isso é inegável, ele tem muito poder tanto físico quanto mental, o que talvez tornasse ele um bom mestre para uma futura geração. Porém, como líder, o Ikki não me parece uma boa escolha, já que o personagem dele é todo construído no fato de ele não gostar de andar em grupos, né? Ele sempre fala isso: ah, eu não gosto de grupos. Então ele sempre vai chegar depois para lutar sozinho, e quando ele chega, ele não vai ficar com os outros, ele vai seguir em frente e tentar resolver as coisas por ele mesmo. Então o Ikki seria um grande mestre que ia ficar lá sentado no trono dele, porém se ele visse, sei lá, o Ares e o touro morrer, ele já ia logo descer as escadas e querer resolver na porrada ele mesmo, né? Um cara meio sem paciência, então pra mim não servia pra ser grande mestre. Outro que é mais ou menos nessa pegada é o Seiya. Apesar do Seiya saber sim trabalhar melhor em grupo, ser um cara valente, benevolente, o Seiya também parece querer resolver as coisas mais diretamente. Além disso, o Seiya parece não ser alguém tão sábio assim, né? Afinal, apesar de ter sido treinado na Grécia, em muitos momentos o Seiya demonstra desconhecimento a respeito de mitologia e também a respeito do santuário. Às vezes parece que o Shiryu e o Yoga têm mais conhecimento a respeito de vários assuntos do que o Seiya, que teoricamente devia saber mais do que eles, já que ele foi treinado lá dentro. É claro, isso pode ser um reflexo também dos mestres, né? Porque o Seiya foi treinado por uma Amazona de Prata, que era quase da idade dele, a Marinha é pouca coisa mais velha que o Seiya, enquanto o Yoga foi treinado por um Cavaleiro de Ouro e alguém mais experiente. Então o Kamo certamente tinha muito mais conhecimento para passar pro Yoga do que a Marin. E o Shiryu nem se fala, né? Ele foi treinado pelo Doku, que é um cara de mais de 200 anos, que já participou de uma Guerra Santa. Então certamente o Doku era o Cavaleiro de Ouro mais sábio vivo durante a Guerra Santa do século 20. Então era a melhor pessoa para treinar alguém, seria ele. O que também tem a ver com o perfil deles, né? Porque o Shiryu, ele tava ali realmente para se desenvolver, para se tornar um cavaleiro. Ele não tinha pai e mãe, e o Doku foi meio que como um pai para ele, né? Ele era um bom mestre, apesar de ser rígido. A gente não tem nenhuma cena mostrando ele judiando do Shiryu como o Guild fazia com o Ikki, ou até a Marin fazia com o Seiya no mangá. Então o Shiryu estava realmente ali disposto a aprender. O Yoga também queria muito se tornar um cavaleiro, pelo sonho dele de rever a mãe, e também pelo exemplo que ele tinha, que era o Izaki, o companheiro de treinamento dele. No caso do Seiya, ele só queria ver a irmã dele, então ele queria aprender o suficiente para adicionar um cavaleiro e boa. Pode ser até que a Marin tenha ensinado algumas coisas mais teóricas para ele, ele tenha cagado, porque a intenção inicial dele era pegar a armadura, voltar pro Japão, entregar a armadura pra Saori e continuar a vida dele normalmente com a irmã. Ele não tava nem aí.
para esse papo de defender Atena, defender a Terra, essa história de deuses, mitologia. Já o Shiryu, que muita gente acha que seria um ótimo grande mestre, né? Muita gente cogita ele como grande mestre. Ele é assim benevolente, tanto que ele tá disposto a se arriscar pelos outros. Ele sabe trabalhar em grupo, que a gente tem algumas cenas dele lutando junto com o Yoga, né? Lutando junto com a galera. Ele sempre tá junto com os outros Cavaleiros de Bronze no rolê. Ele é valente o suficiente para se sacrificar pelos outros, inclusive. É um cara que é sempre retratado como um sábio. Ele sempre tem algum provérbio para tirar da cartola, algum conselho para dar para alguém, alguma informação que os outros não têm. Domina técnicas de 2 Cavaleiros de Ouro, que é um diferencial também. Porém, não parece ser o objetivo dele continuar a ser um cavaleiro. Ele é um caso bem parecido com o Shun, só que o Shun em si não gosta de lutar e o Shiryu parece estar cansado de lutar. Tem mais de um momento onde o Kurumada demonstra isso, que se o Shiryu pudesse, ele ia só viver a vidinha dele de boa lá com a Shunrei como um fazendeiro. No mangá, quando o Shiryu perde a visão, ele fala pro Doku que ele ia viver como um fazendeiro em Rosan. E aí depois, quando aparece o Máscara da Morte, é que ele muda de ideia e resolve voltar a lutar. Porém, se não fosse isso, ele poderia estar vivendo lá, cuidando da terra, junto com a Shunrei até hoje. E em Next Dimension, esse tema é retomado pro Shiryu, tanto que no começo, ele já tinha desistido de lutar e é o Yoga quem vai lá buscar ele para ajudar eles na batalha. Tem também aquele momento onde ele cai na distorção do espaço-tempo e aí não fica tão claro se foi uma realidade paralela que ele viveu ou se foi um sonho. Eu gosto de acreditar que foi uma realidade paralela e que o Shiryu teve a oportunidade de viver a vida como ele realmente quis, construir uma família, inclusive com a Shunrei e o Shoryu. Então, pro Shiryu ser o grande mestre, só se não tiver mais ninguém mesmo para ocupar o cargo, porque senão ele vai deixar na mão de outra pessoa e ó, partiu Rosan, partiu carpiu um lote. E aí a gente fica com a última opção, que é o menino Yoga, né? O Yoga, assim, ele não tem ninguém, né? O Shiryu tem a Shunrei, o Shun tem a Juni, talvez ele gostasse de viver junto. Ele poderia se tornar médico e morar junto com a Juni, porque ela tá viva até hoje. O Ikki também não tem ninguém, mas pela personalidade dele, não acho que ele daria um bom grande mestre. Posso estar errado. Se você discorda de mim, comenta aí. O Seiya tem a Seika, certamente ele ia querer viver junto com ela. Poderia até continuar sendo cavaleiro, mas ia querer dividir esse tempo com a família dele. Em Next Dimension já foi citado que talvez a Saori seja transformada em humana como um castigo dos deuses. E aí a Saori virando humana, né? Talvez role alguma coisa ali entre ele e a Saori, ou entre ele e a China, a Mino. Você tem várias possibilidades, né? Para uma vida como um humano comum. Mas o Yoga, ele não tem ninguém. O Yoga só tem o Jacó, que aparentemente tem a família dele, tem a vila onde ele vive, né? O Jacó é só um moleque com o qual o Yoga teve algum contato durante o treinamento da Sibéria. Não quer dizer que ele tenha algum vínculo mais forte com o Jacó. O Yoga já superou a perda da mãe dele em Next Dimension. O mestre dele se sacrificou para que ele se desenvolvesse como cavaleiro. E o melhor amigo dele, o companheiro dele de treinamento, teve que abdicar do sonho dele de ser um cavaleiro para que o Yoga pudesse viver. E aí o Yoga se torna um cavaleiro no lugar dele. Então, além do Yoga não ter nada a perder ao se tornar o grande mestre, ele também carrega consigo as vontades dessas pessoas que foram importantes para ele ao longo da vida. Quanto a poder, eu acho que não tem nem o que discutir. O Yoga é provavelmente o usuário de ar frio, de desaceleração dos átomos mais poderoso que a gente tem no cânone, porque em The Lost Canvas tem uma galerinha que é meio exagerada, em episódio G Assassin também, tem uma galera que é meio hackeada, né? Mas no cânone não tem o que discutir. É o Yoga, com toda certeza, o mais poderoso usuário de ar frio, o único cara que realmente alcançou o zero absoluto. Então, talento para o domínio do cosmo, certamente ele tem. Sabedoria, ele tem. Ele é um cara benevolente, ele é um cara que tem um bom coração, realmente. Ele é um cara responsável, tanto que é ele que vai puxar a orelha do Shiryu, vai praticamente arrastar o Shiryu de volta para ele ser cavaleiro. E aí a gente vê ele meio com esse papel de liderança, né? Querendo reunir os cavaleiros. Tem até o filler, aquele filler do Dócrates, que eu acho bem ruim, mas para essa construção do Yoga, como alguém que lidera, ele é legal, porque ele que dá a ideia, ele que cria a estratégia para vencer o Dócrates e faz todo mundo trabalhar em conjunto para vencer. Ele cria estratégias durante a batalha para superar os inimigos, como ele faz com o golpe fantasma do Ikki, por exemplo. Então, para mim, sem dúvidas, se a gente considerar tanto habilidade quanto personalidade, o Yoga seria o mais indicado para ser o grande mestre do santuário da próxima geração. Claro, pode ser também que não exista uma próxima geração, né? Pode ser que o Kurumada queira encerrar
os ciclos das grandes guerras santas com o final de Next Dimension ou com o arco do Olimpo, que provavelmente deve vir depois de Next Dimension. Eu acho que o mais provável é isso mesmo, tá? Que ele não vai querer que a história canônica, pelo menos, tenha uma continuidade após ele encerrar o que ele tinha pra contar sobre Saint Seiya. E aí o que tiver depois vai ser spin-off, né? Universo alternativo, essa coisa toda. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Diga aí se você gostou desse formato, se a gente deve fazer mais coisa assim ou não. Comente se você concorda ou discorda dos meus argumentos, qual seria o grande mestre ideal para você. E se você quiser ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar um membro pelo botão Seja Membro aí embaixo, deixar um valeu demais, um Pix, ou confira outras formas de você ajudar a gente pelos links que estão na descrição e no comentário fixado. Valeu, até mais!